Oi, 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 mamães lindas e amadas do meu coração. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do GestarCast, o podcast que vem para te trazer informação e muita leveza na tua jornada materna. Eu sou Ana Paula Correia, profissional de educação física, especialista em exercícios físicos na gestação e no pós-parto, e estou aqui à frente do GestarCast para trazer para vocês aqueles bate-papos incríveis com os melhores profissionais, para que você tenha muito conhecimento e possa ter uma jornada materna com mais tranquilidade, saúde e bem-estar. Mamãe, faz o seguinte então, pega o teu suquinho, teu chazinho ou a tua água. Lembra, tá amamentando ou tá gestando? Café e chimarrão não vale. Mas pega a bebidinha que faz você se sentir aí, ó, bem confortável, bem acolhida e vem conosco porque o GestarCast está começando. E pra gente dar início então, eu vou fazer aquele agradecimento bem especial aos nossos apoiadores. A gente tem conosco a loja Nina Baby, a Carolina Gerton, Osteopatia para Bebês, Gabriela Rocha, Odontologia, a pediatra Paula Trevisol, doutora Vanessa Sorondo, Ginecologia, Obstetrícia e Ultrassonografia, Materna Amamentação, Rabassa, Corretora de Seguros, Branda, Nutrição Materno-Infantil, Fisioterapeuta Pélvica Gabriela Conceição e Ana Paula, personal tentante, gestante e pós-parto. Hoje a gente vai falar, na verdade nós vamos desmistificar muitas das dúvidas que as mamães têm em relação aos exames na gestação. Aqueles exames essenciais, exames que revelam o sexo do bebê. Enfim, tem muita informação valiosíssima para vocês no episódio de hoje. Então, que rufem os tambores para ela que é ultrassonografista em ginecologia e obstetrícia. Ela trabalha com ultrassonografia em gestantes de alto e baixo risco no Hospital Escola, o HE, aqui da UFPEL, e na Clínica Centros, aqui em Pelotas. Conosco, no GestarCast, doutora Vanessa Sorondo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ana Paula, pelo convite. Fiquei muito feliz de recebê-lo e estou feliz de estar aqui com você. Essa audiência maravilhosa que nós temos aqui. E muito obrigada realmente, tá? E eu gosto muito de falar nesse assunto, então acho que vai ser bem proveitosa a nossa manhã aqui. Não tenho dúvidas, doutora, que vai ser realmente uma conversa muito agradável e, como eu disse, né, vai trazer muita informação para as nossas mamães aqui. Então vamos falar, doutora, sobre os principais exames que são feitos na gestação. Bom, então assim, os principais exames. A paciente ficou grávida, pegou aquele beta positivo, né? Eu sempre falo que tem que acalmar o coração, por mais que a paciente esteja muito feliz, né, com o seu familiar, tem que acalmar o coração e tem que realmente fazer o exame. Eu oriento que faça entre 7 e 8 semanas. É um ultrassom obstétrico transvaginal. Tá? Ele é super importante porque ele consegue detectar se o bebê tá bem, né? O coraçãozinho tá batendo, se é um bebezinho ou mais, no caso das gestações gemelares, e se a gestação tá realmente dentro do útero, né? E fora isso, a gente consegue calcular a idade gestacional correta. É um exame extremamente importante. Tá? Perfeito. Esse é o primeiro exame, então, né? É o primeiro Descobriu exame. o positivo. É. E eu peço para fazer e já faz ele para entre 7 e 8 semanas. Por quê, Ana Paula? Porque é o seguinte, é muito, muito comum das pacientes pegarem o beta e já correrem para agendar o ultrassom. Chegam lá, o que acontece? Erraram a data. Ao invés de ser 7 ou 6, é 5. E aí a gente não vê o bebezinho. E fica um clima assim na sala, porque aí a paciente fica frustrada, os pais ficam frustrados, eles acabaram não vendo o bebê. Então, se tu for fazer com 7, se tiver um erro, vai ser 6, não vai ser a 5. Então, eu sempre recomendo fazer entre 7 e 8 semanas. Claro que dá para fazer com 10 semanas o endovaginal, não faz mal para a mamãe nem para o bebê. E é o recomendado fazer entre 7 e 8 semanas. Claro, porque a mamãe vê aquele positivo e ela já quer o coraçãozinho. Já quer. Né? E aí, principalmente se é uma mãe que estava desejando aquela gravidez, algo que estava esperado ali, ela vai ficar sabendo muito recente, né? Ela vai ficar sabendo logo nas primeiras semanas. Isso. E aí, muitas vezes, acontece que chega lá, não deu para ouvir o coração, então fica aquela angústia mesmo. Gente, será que tá tudo bem? Será que tá tudo bem? Será que realmente, né? E então, aí, espera um pouquinho. O que acontece?
2 semanas, sempre o recomendado aguarda 2 semanas e retorna aqui. Só que essas 2 semanas acabam sendo torturantes para a gestante. Exato. Então, é mais fácil ficar em casa, feliz com seu beta e esperar um pouquinho o momento realmente oportuno para fazer esse exame. Perfeito. Feito a eco, qual é o próximo exame? O próximo exame, super importante, é o morfológico de primeiro trimestre. Tá? Ele é realizado de 11 até 13 semanas e 6 dias. Nesse exame, geralmente assim, é essa data, tá? Só que eu, Vanessa, gosto de fazer entre 12 e 13 semanas, porque a cada semana o bebê vai crescendo e a gente consegue detectar melhor as estruturas do bebê. Então, eu gosto lá pelas 13 semanas. Tá. Perfeito. O que a gente espera de um morfológico, doutora? Qual é a ideia do morfológico? O que a mãe espera ver, né? O que a gente já pode descobrir num morfológico? Porque eu acho que é um dos exames mais importantes, né? Super importante. Se eu tivesse que escolher um único exame, escolheria esse, tá? Que a gente consegue fazer a datação. Perdeu o endovaginal, a gente consegue fazer uma datação correta e ver todas as outras coisas que nós veríamos lá no endovaginal, somado a olhar o bebê, né, ver malformações, claro que para aquele período, sempre para o período que nós estamos, né, Ana Paula? Sim. Então o bebê ali vai estar entre 5, 6 centímetros, para aquele tamanhinho, mas a gente já consegue ver estruturas, ver algumas malformações que são possíveis de detectar para esse período. Síndromes a gente faz o rastreio também e ao rastreio da pré-eclâmpsia, que é aquela doença materna, né? Que é super importante a gente fazer um rastreio antes para fazer a prevenção necessária. E o como é importante respeitar essas janelas dos exames, né, doutora? Porque é isso que vai nos dar janelas de oportunidade, inclusive para qualquer intervenção que seja necessário. Com certeza. Né? Alguma malformação, de repente, que esse bebê tem. Tem algumas intervenções que já podem ser feitas com o bebê em útero ainda, né? Com certeza. Vai ser o primeiro olhar. Claro que a gente vai complementar esse exame com o morfológico do segundo trimestre. Mas é importante a gente já saber. Por exemplo, as anencefalias, a gente faz o diagnóstico nesse trimestre, né? Então, é muito importante esse exame. E a gestação é uma fase onde tudo passa tão rápido, né? A semana voa, no dia a dia da gente a semana voa e cada semana muita coisa muda na gestante, né? Na gestação em si. E aí, como a doutora falou, a questão da descoberta de um risco aumentado para uma pré-eclâmpsia. É onde a mãe vai saber e ela vai, através disso, saber que medidas ela vai precisar ter para realmente prevenir essa doença, que é uma das doenças mais graves da gestação, né? Com certeza. E assim, uma coisa que eu faço um parênteses é que são sempre riscos. O ultrassom, ele não fecha um diagnóstico, né? São riscos aumentados. Então, às vezes, eu vejo a paciente ficar super preocupada. Ai, meu risco de pré-eclâmpsia deu elevado, vou ter pré-eclâmpsia, e a paciente entra numa neurose. Não, é só um risco. E aí, o que a gente vai fazer? Usar o AS, né? O cálcio, enfim, o que for necessário para reduzir. Com o estilo de vida mudar dela, o estilo alimentação, de vida para... Né? Vai fazer se não está acostumada, vai dar as caminhadas. Bom, vai orientar, o obstetra vai orientar, a equipe multidisciplinar vai orientar aquela gestante. Mas é só um risco, não é um carimbo que a paciente vai ter. Não é uma sentença. Não precisa, eu vou aqui, não é isso. É realmente um rastreio para que a gente não desenvolva essa doença. Mude o estilo, né? Se está acima do peso, diminua. Se come muita coisa que não é legal na gestação, vai trocar a alimentação, vai passar a comer mais saudável. Então, são cuidados que, graças a Deus, a gente está tendo, né? E a gente tem que aproveitar e se cercar desse pré-natal mais cuidadoso, né? Que a gente Exato. E é isso aí, né? Então, quanto antes a gente descobre todos esses riscos, né? Enfim, a gente consegue reverter muito, né? Porque imagina, se a gestação evolui lá no final da gestação, a mãe descobre que tinha um risco desses, nem se avalia mais, mas, né? Um exemplo, assim, meio que a mãe não tem mais tempo de mudar, ela vai descobrir quando ela já está com a doença e é isso, né? Então, assim, ela tem tempo, então, ter esse cuidado realmente, né? E o morfológico do segundo trimestre, o que ele avalia mais? Tem algo específico, algo diferente do primeiro? Bom, então aí a gente fez o morfológico de primeiro trimestre. Depois, as pacientes geralmente fazem aquele exame para confirmar um propósito. É muito comum chegarem no exame morfológico de primeiro trimestre e já quererem até, inclusive, terem marcado o seu chá revelação para aquele período.
assim, nesse exame, a gente está preocupado em realmente fazer um diagnóstico, acompanhar realmente aquele bebê. O sexo, para nós, é secundário, né? Saber o sexo é ótimo para os pais, mas não é naquele momento. Então, aquele período ali são palpite. O sexo é realmente a partir das 16 semanas, quando a genitália externa está formadinha, né? Então, nada de marcarem, né, agendarem chás revelação para esse período, tá? Então, assim, espera um pouquinho e faça o seu chá para a gente ter certeza após as 16 semanas. Então, depois que você fez um morfológico de primeiro trimestre, normalmente se faz um obstétrico simples para saber o sexo fetal, lá pelas 16, 17 semanas, e para já dar uma primeira olhada. Às vezes a gente chama de pré-morfológico, não é que mudou o nome, não. É o nosso olhar, já vai estar lá para rastrear, né, alguma possível malformação. Bom, depois desse, a gente vai realmente fazer um morfo de segundo trimestre, que é de 20 a 24 semanas, tá? E ele é complementado com a medida do colo do útero, que é extremamente importante também para prevenção de parto prematuro. Tá? Então, esse exame, junto o segundo com o primeiro, eles são extremamente importantes. Perdeu o primeiro, ok, a gente perdeu de rastrear as síndromes, mas a gente tem que fazer o segundo. Nele a gente detecta malformações, né? Para saber se todos os órgãos estão formadinhos, se estão se desenvolvendo adequadamente. A gente dá uma olhada no peso do bebê, a inserção da placenta, líquido amniótico, o colo, a medida do colo. É um exame à parte que o médico tem que pedir, porque a gente vai fazer pela via endovaginal a medida do colo. Sim. E ele é feito nesse período, tá? Por que ele é importante? Porque depois desse período, assim, o útero começa a crescer, o bebê começa a ficar mais pesado. Então, tu tem que ter um colo que suporte essa gestação. E os estudos mostram que, no mínimo, ele tem que ser de 25 milímetros. E, às vezes, a paciente não sabe que tamanho do colo tem. Um médico não consegue detectar. Eu trouxe aqui uma maquetezinha. Ai, ótimo. Esse aqui é o colo, tá? Aqui é o útero e aqui é o colozinho. A gente faz essa medição pela via endovaginal. Um médico vai fazer o toque, ele vai tocar aqui fora, mas a parte de dentro ele não tem nem a noção. Sim. Ele não consegue medir o colo, saber se ele tá fino, saber se tem uma placenta ocluindo a saída do bebê. Então é extremamente importante e a gente faz nesse período também. Perfeito. Isso tudo, então, no morfo de segundo trimestre. Mas o médico tem que pedir a medida do colo de útero. É feito no mesmo exame, mas eles são exames distintos, isso, né? Para que, claro, um colo curto, a gente vai tomar as medidas cabíveis, né? Para prevenção do parto prematuro. Depois desse exame morfológico, a gente tem outros exames que complementam a gestação, que é o ultrassom obstétrico com Doppler, né? São todos em casos específicos que o obstetra vai fazer a solicitação, né? Nesse obstétrico com Doppler, a gente avalia os vasos do bebê, né? A prioridade são os vasos do bebê e os vasos da mãe. Claro que a gente vai olhar todo o resto. O peso, o líquido, a placenta, a posição. Tá? Mas o foco, às vezes as pacientes chegam lá e acham que vão fazer 3D. Não, o Doppler é para olhar a vascularização, a circulação materna e fetal, que é extremamente importante. Esse ultrassom com Doppler, para mim, ele é muito importante e ele é salvador de vidas. Lá no hospital, a gente faz muito esse exame e ele nos diz, bom, esse nenê chegou até aqui, agora está na hora de nascer. Ele vai lá, a gente vai todos os dias fazendo o Doppler até o momento que o nenê tem que nascer. Então, nesse período, aquele bebê que está sofrido, que não cresceu, que não se desenvolveu, a gente está cuidando, né? A gente está dando as medicações para na hora do nascimento, fazer com que esse nenê tenha uma UTI, nasça em melhores condições. Sim. Né? Então, por exemplo, essa semana nasceu um bebezinho que tinha 580 gramas. Nossa, né? Ele teve que nascer, mas nasceu realmente no momento oportuno. Em outras épocas, esse bebê já tinha nascido há muito tempo, há 2 semanas. Então, com essa ferramenta, a gente consegue levar a gestação mais adiante. Claro que não são todas as gestantes que tem que fazer o Doppler, né? Então, tem algumas situações específicas que o obstetra vai solicitar.
Além disso, também tem o exame ultrassom obstétrico com perfil biofísico fetal, que avalia também a saúde do bebê, é mais utilizado em diabéticas, né? Aquelas mães também que relatam diminuição de movimento fetal. Então, a gente vai fazer uma avaliação do bebê, do bem-estar naquela oportunidade. E a obstetra também, que vai fazer a solicitação. É o olhar realmente lá dentro, né? O obstetra olha o que está externo, o que está fora, lógico que vai ter exames laboratoriais que vão também dizendo, mas o ultrassonografista ele vai ver realmente como esse bebê está lá dentro, como está o ambiente desse bebê, se esse ambiente está adequado para ele seguir ali crescendo, se desenvolvendo ou não, né? Como a senhora falou, talvez esse ambiente já não está mais adequado para o bebê e é preferível então que ele venha para o meio externo, que ali ele vai estar se desenvolvendo mais, enfim, né? Então, e às vezes a gente faz esse exame, por exemplo, assim, vem um paciente que é só um obstétrico normal, mas aí tu já vê que aquele bebezinho é um baixo peso, aí eu já complemento com Doppler, né? Já faço um perfilzinho ali. Então, é uma preocupação. Ultrassom não é só um exame, assim, bonitinho para sair nas fotos, para as mães e os pais, né, recortarem depois, enfim, ou ele é extremamente importante. É a saúde. É o momento da saúde do bebê ali. A gente vai ficar olhando, eu vou ficar olhando, realmente para poder saber assim, bom, agora vocês vão embora e o bebê de vocês está bem. Né? Não é só um ultrassom, fiquem tranquilos. Então, é um olhar atento. E a gente tem que fazer tudo bem certinho, né? Então, são os ultrassons, as consultas, os exames laboratoriais, para que tudo que vá surgindo, a gente vá se cercando com todos os exames necessários, para que a gente tenha sucesso, né? Que a gestação chegue até o fim da gestação e que todo mundo fique feliz, obviamente. E reduzir ao máximo surpresas depois quando o bebê nasce, né? O bebê nasce, como a doutora disse, se é um bebê que precisa de um suporte, esse suporte já vai estar esperando, já vai ter uma equipe ali para receber, você vai precisar de UTI, enfim. Tu não fica sabendo no susto na hora, meu Deus, e agora? Claro que isso pode acontecer mesmo, né? Um bebê que estava indo tudo bem, aconteceu alguma complicação no parto, pode, mas os ultrassons eles vão diminuir muito esse risco, né? Gera essa tranquilidade também. Gera essa tranquilidade, com certeza, assim. Ele ajuda muito o pré-natalista, né? E é importante, assim, esse cuidado, né, na hora da realização do exame, de olhar realmente o bebê como um todo. Não deixem falhar os exames, mas é fundamental. Eu vou dizer que eu tinha vontade de fazer exame toda semana, se desse só para ver. Tem uma amiga minha que falava, a gente tem vontade de gestação, se tivesse como a gente ter um zíper, que assim, abrir, dar uma olhadinha, tá tudo bem, fecha. Então, é tão gostoso, porque realmente, assim, eu digo que a gestação é uma fase que a gente tem muitos medos, né? Muitas preocupações. Cada exame tu vai, é uma possibilidade de você descobrir alguma coisa que não está indo bem. Então, sempre o exame dá um friozinho na barriga, e é tão bom quando você vai e sai de lá, tá tudo bem, tá tranquilo. Então não dá para falhar, né? Não dá para falhar. E o que acontece? Às vezes a gente se programa mentalmente, o bebê vai chegar aos 9 meses. Mas não. Né? No meio do caminho acontecem várias coisas, né? Às vezes esse bebê não ganha peso, é necessário nascer antes. Às vezes esse bebê tem um peso muito grande, né? Está descompensado em função de um diabetes, em função de alguma outra coisa. Então é importante, o ultrassom vai te dizer o período, né, que a gente vai programar essa interrupção da gestação. Uma coisa que às vezes as pacientes chegam e perguntam assim, bom, eu tô fazendo, já vai nascer? Né? O ultrassom disse, já vai nascer? Não, o ultrassom não diz, vai dar bem pro parto, eu posso ter um parto bom. O ultrassom não faz esse diagnóstico. Isso. Né? O ultrassom não vai fazer o diagnóstico do parto em si, né? Se vai dar para ser um parto normal, se vai ser cesárea, não. Ele realmente, o olho é atento para a saúde do bebê, né? Claro que, por exemplo, o bebê sentou, aí, bom, você vai informar, tu vai estar lá no laudo que o bebê sentou e o obstetra vai conversar com você, né, sobre a melhor via de parto, né? Mas ele não informa, assim, se vai ser parto vaginal, se vai ser cesariana, né? Nem se a mãe está entrando em trabalho de parto também agora, Exato. né? Aí, às vezes é muito comum, assim, tá de cabeça para baixo, nossa, já vai nascer. Não, às vezes os bebês, eles ficam de cabeça para baixo desde o início da gestação, por algum, de repente, por algum formato do útero, então ele se acomoda melhor de um jeito, mas enfim, é isso, assim, o ultrassom é realmente olhar o bebê. Doutora, e muitos mitos, né, até os que a senhora trouxe, é um mito também, às vezes, que as mães acreditam, né, que vai conseguir descobrir se o parto tá chegando, se vai, enfim, o que mais tem de mitos relacionados, acho que ao sexo do bebê, deve ter muita coisa, formato da barriga. Formato da barriga, é muito comum, assim, eu vou ter menino porque a barriga tá mais pontuda, eu vou ter menina porque a barriga tá mais larga, é isso, né, Ana Paula? Já ouviu falar?
Já ouvi falar, mas nem me lembro muito, porque eu não dei muita bola, mas acho que era isso. A barriga tá pontuda, é um sexo. A barriga tá mais redonda, é não sei o quê. Não tem absolutamente nada, né? São crendices. Outra crendice que é muito comum a respeito, assim, da azia. Não adianta, a gente não consegue desmistificar, né? A azia, o bebezinho tá aqui em cima no estômago, né? Óbvio que vai dar azia. Então, é em função do cabelo. Não tem nada a ver com a função do cabelo. É azia mesmo, por causa da gestação. Tem muito hormônio, tem uma lentidão gastrointestinal. Então, né, às vezes a gente fica empachada, muitos gases. E o bebê fica ali muito próximo ao estômago, pressionando. Então, vai ter azia mesmo em função da gestação. Às vezes, lá no primeiro trimestre, querem saber a posição do saco gestacional, se é mais para a direita ou para a esquerda. Mas não tem nada a ver, né? O sexo fetal não é dado. Até o saco gestacional, elas acham que pode ter alguma ligação. O saco gestacional está bem no meio, aí eles estão falando com a ligação no sexo fetal. E, às vezes, também sobre o coração, se bate rápido, se bate devagarzinho. Pode ser de menina ou menino, enfim, eu não sei muito bem como é que é, mas tem essas crendices, faz parte, né? Mas não tem, são crendices mesmo. Ai, doutora, quanto assunto interessante. Quanto assunto. Eu digo que a gente pode fazer, porque aqui, na verdade, a gente está falando basicamente sobre os diversos exames que são feitos na gestação. Olha só como a gente conversou. Mas a gente pode fazer um episódio só sobre morfológico, por exemplo. Né? Que é um tema que tem muito assunto para a gente discorrer. E as pacientes gostam, e eu acho que a gente tem que conversar bastante a respeito e tirar todas as dúvidas. Eu costumo dizer assim, né, voltando a falar sobre os ultrassons, que o ultrassom, na verdade, a gente sempre vai olhar esse nenê, né? Eu fiz o meu primeiro morfo, eu fiz o meu segundo morfo e tá tudo bem. Não. O ultrassom, ele te ajuda no diagnóstico, mas os órgãos estão formados, a gente precisa saber se eles vão continuar funcionando ok. Se no meio do caminho não vai surgir um cisto, né? Se uma válvulazinha lá na cabeça não vai obstruir, daqui a pouco dá um pouquinho de hidrocefalia. Se o pulmãozinho não vai, né? Porque tem coisas que vão surgindo ao longo da gestação. Então, esse olhar é sempre ao longo da gestação. E a gente só vai sossegar quando o neném nascer. Faz parte. E nem sempre a gente sossega, porque depois que o nenê nasce, tu vai entregar pro pediatra. E o que o pediatra vai fazer? Avaliar constantemente o teu nenê. Vai pesar, vai medir na consulta, né? Na puericultura mensal. E é assim para sempre. Depois nos tornamos adultos e aqui estamos fazendo exames. Então, se cuidando. É um primeiro cuidado intraútero, mas é só o primeiro cuidado. Até, né? Da minha parte, até nascer. Como a doutora disse, né? Da mesma forma que se existe uma possibilidade de alguma complicação, não é uma sentença, é uma possibilidade. Exato. Da mesma forma que existe a possibilidade que esteja tudo bem, esteja saudável. Mas não quer dizer que só porque um exame deu tudo bem, que isso vai ser assim sempre. Então tem que seguir esse acompanhamento, né? E outra coisa é que o exame ultrassom, ele não é 100% diagnóstico. Ele não faz um diagnóstico 100%, porque a gente depende de uma série de fatores. Então, assim, eu costumo dizer lá no morfológico do primeiro trimestre, olha, deu bem, né, o rastreio de síndromes, o rastreio da pré-eclâmpsia, não significa que o teu neném não vai ter síndrome. Significa que a maioria se encaixou e tá ok, deu tudo certo. Mas tem uma grande minoria que tá dentro da normalidade, mas que vai aparecer a síndrome. Sim, tem então, um percentual, por mais que pequeno existe. Por mais que pequeno ele existe. Então, o ultrassom, ele não faz, não é um exame 100%. Ele faz, a gente tenta rastrear o máximo possível. Mas ele é, né, sujeito a falhas. Né? Falhas técnicas. Técnicas eu não digo, mas assim, do período mesmo, né? Que às vezes o bebê tem alguma coisa que ali naquele momento não apareceu. Vai aparecer mais adiante. E por isso que é tão importante, então, respeitar essas janelas de exame, porque quando você faz o exame naquele período, naquela semana, você facilita muito mais essa visualização. Sim. Né? E realmente você ir tendo esse cuidado todo. No final da gestação, doutora, existem ultrassons que é feito com mais frequência ou não? Existe. Existe sim. O ultrassom obstétrico normal, né? Eu falo assim normal porque tem tantos outros que falam ultrassom obstétrico. Que nesse a gente também sempre avalia o peso fetal. Então, o médico vai
pedir, por exemplo, fez um morfológico de segundo, não tem indicação de pedir perfil, nem Doppler, e aí ele vai pedir um obstétrico. Para quê? Para avaliar se esse nenê está crescendo bem, se desenvolvendo bem, a posição, o líquido, a quantidade de líquido, porque ao longo da gestação ele pode ir diminuindo a produção, né? Sim, da mesma forma que ele pode, inclusive, ir aumentando, isso nos traz um outro indício, né? É muito comum a gestante faz o exame lá da tolerância da glicose. Deu negativo, não tenho diabetes, então, tá tudo ok, uhul, posso curtir a gestação. A gente deve curtir a gestação o tempo inteiro, mas a gente precisa ter esse cuidado do início ao fim, porque o diabetes não quer dizer que ali nas 24, 28 semanas que fez o teste de intolerância e deu tudo ok, que você não pode desenvolver até o final. Então, você tem que seguir se cuidando, né? E o aumento de líquido amniótico pode também sinalizar que alguma coisa está descompensando aí, né? O tamanho do bebê, se o bebê tá crescendo muito, tá ficando macrossômico esse bebê, tem algum sinal aí que, por mais que teu exame deu negativo lá, então são vários fatores, né, várias peças que se encaixam para que realmente ter um diagnóstico completo, Com né? certeza. Então, a gente avalia isso, avalia o peso, a posição, o líquido. A inserção placentária é extremamente importante, né? Tem muita gente que não dá bola para a placenta, mas a placenta, onde ela está inserida, que formato que ela tem, é importante para o desfecho materno e fetal. Sim. Às vezes existem umas doenças da placenta que na hora do parto vai complicar. Então, esse olhar para a placenta também é importante para a placenta, para o neném. E a gente vai olhar no exame obstétrico normal. Claro, e da mesma forma, né, doutora, essa questão da placenta, legal que você tocou nesse assunto, eu recebo muitas vezes os comentários, né, com 16 semanas a minha placenta tá prévia. Então, assim, tem coisas que não é diagnóstico ainda nessa data. Você vai ter um perfil de placenta lá com 28 semanas. Né? Então, é como um balão. O balão é pequenininho e a placenta recobre todo o balão. No momento que o balão esticou, a placenta vai ficar paradinha. Então, ela não vai ficar mais prévia numa inserção anômala. Então, a gente tem que ter calma, tranquilidade e confiar no médico, né, para que ele faça e peça e realize, né, os exames na época realmente indicada para o período. Excelente conversa, excelente bate-papo. Eu vou pedir para as mamães que elas deixem nos comentários aqui do nosso vídeo quais dúvidas mais vocês têm, que assuntos mais ligados a exames, enfim, que vocês gostariam de ter, porque as portas do GestarCast estão sempre abertas para a doutora Vanessa. A doutora Vanessa fez o meu acompanhamento, o meu pré-natal, a Dona Laura tá aí, coisa mais fofucha, nossa gordinha, querida. Então, assim, ela é super disponível sempre a tirar dúvidas também. Então, tenho certeza que ela vai voltar aqui pra gente. Assim, Ana Paula, tinha um monte de coisa aqui escrita pra gente conversar e a gente mal começou. Então, tem bastante assunto. Muita coisa. Tem muita coisa. E eu queria te fazer uma pergunta. O que quando tu entrava lá na minha sala, o que mais te angustiava? Qual era a tua maior preocupação? Eu acho que realmente era saber como é que ela estava, se ela estava crescendo bem, se estava tudo bem. Era isso, saber se ela estava se desenvolvendo bem. Se ela estava se desenvolvendo bem. Isso é importante. Se ela estava crescendo bem, se estava tudo certo. Ótimo. Era isso. Era uma tranquilidade saber que, tá bem. Isso aí, tá bem, então tá. E claro que no decorrer, às vezes a gente passa por situações, né? Um percentil que estava indo bem de crescimento, quando o percentil baixa um pouquinho, tu já fica, socorro, isso aí é um assunto para um próximo, né? As mães têm muita dificuldade em relação ao peso fetal, né? O peso fetal a gente tem que conversar depois, a gente tá acabando, né? Podemos ir se encaminhando, podemos falar um pouco mais, rapidinho, então, sobre o percentil, né? Sobre o percentil é uma coisa que preocupa muito as mães, mas falando bem rapidamente. A gente sabe que o percentil é entre 10 e 90, né? Aquele percentil dentro da normalidade. Mas a gente não pode esquecer que tu tem a tua genética. Então eu vejo muito lá na sala que as pessoas querem ainda tem a tradição do bebê gordinho, que para elas o sinônimo de saúde é aquele bebê gordinho. Mas as mães têm 1,50m, 1,55m, o pai tem 1,60m, bem magrinhas, e eles querem um bebê extremamente gordo, saindo dali chateados, né? Então não, a gente não pode esquecer da genética também e acompanhar, né? Acompanhar, por mais aqueles bebês que estejam abaixo do percentil 10, né? Fazer com que ele fique saudável, acompanhando com ultrassom e que ele nasça no momento oportuno. E aí a importância, né, desse acompanhamento, porque é nessa curva de crescimento que vai se avaliar se isso é um biotipo realmente do bebê, ou se, porque às vezes aquele bebê que estava super se desenvolvendo, estava com percentil alto e quando vê caiu. Bem, aí é uma situação, né? Mas tem o bebê que não, que ele é um bebê pequeno mesmo e que ele vai se manter por toda a gestação mais próximo de um percentil 10 do que do percentil 90. Exato. Né? Isso aí. Aí tem que acalmar a mãe e saber que a gente vai acompanhar e é isso aí. Vai passar pela avaliação da nutricionista, enfim. Né? Fazer todos os ajustes necessários.
Doutora, eu falei, né, que você é super ativa nas tuas redes ali também, sempre disponível, vejo que ela abre caixinha de perguntas seguido, então ela está sempre tentando auxiliar as mães de alguma forma. Então Fico muito fala feliz. para essas mamães de que forma elas podem encontrar a doutora Vanessa. No meu Instagram, né, DRA Vanessa Sorondo, e podem mandar perguntinhas ali no direct, eu sempre respondo, né, dentro do possível, eu procuro responder, quem me segue sabe, e para mim é muito importante, assim, saber que eu faço a diferença na vida de pelo menos uma gestante, eu fico até emocionada. Exato. Para mim já valeu a pena, porque eu sei bem, assim, que é uma vidinha que está lá dentro que depende de nós, profissionais, né? Então, é válido, super válido para mim. E eu amo o meu trabalho, assim. Quem me conhece sabe que aquela vidinha que está ali dentro, para mim, tem um significado muito importante. E eu gosto muito do que eu faço. E pode mandar lá, assim, que eu vou responder. E o quanto é importante essa sensibilidade do profissional, principalmente para vocês que estão ali passa momentos de emoção no GestraCast, passando as informações para as mães, porque como a gente disse, a gente chega lá sempre com um friozinho na barriga. Vai ser uma notícia boa, olha que eu chego a me arrepiar. Vai ser uma notícia boa que eu vou receber aqui ou não, tá tudo bem, não tá? Principalmente os primeiros exames, mas eu digo, é durante toda a gestação, porque muita coisa pode mudar, né? Então, às vezes, tu visualiza, tu sonha com tal situação e, de repente, alguma coisa acontece e aquilo tudo que tu sonhou, seja de um parto, talvez não vai acontecer assim, então os planos mudam. E a importância da sensibilidade do profissional que está ali, passando as informações para essa família. Porque a gente ouve tanta coisa, às vezes, famílias que saem arrasadas de um exame porque o profissional não soube dar uma notícia que não é tão agradável, da forma correta, né? Não soube respeitar aquele momento. Então, o quanto é importante esse papel de vocês, doutora? Eu fico assim, né? Então, quando entro, eu sei que eu preciso fazer um exame, eu respiro fundo e espero, assim, eu peço assim, que corra tudo bem, porque é muito difícil também dar uma notícia ruim. Né? Eu, como mãe, eu me posiciono e me coloco no lugar daquela família. Né? Quanta expectativa, daqui a pouco a gestação já andou, tem um quartinho ali arrumado, né? Então, tá todo mundo ali desejando muito aquele bebê que não vai vir. Então, é muito difícil para mim. Eu não sou só aquela que vai dizer a notícia ruim, mas eu vou sentir junto. Vai sentir. Eu vou sentir junto, né? E eu já já passei por vários casos, enfim. E eu sou assim e apoio, enfim. Mas eu procuro dar a notícia sempre da maneira que eu me posiciono, como eu gostaria de receber essa notícia, né, para acolher esse momento que é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Nossa, é muito difícil, porque desde o início, né, eu digo, a gente descobre, tu não falou para ninguém ainda, mas tu já tá fazendo planos, tu já tá sonhando, às vezes tu já vai na loja, já compra um sapatinho, já compra uma meinha, então tu não sabe o sexo, aí tu vai lá, tu pega o amarelinho, o verdinho, não sei o quê, o branquinho, mas tu já tá vivendo aquilo ali, tu já tá criando mil coisas na cabeça, né? Sim, e aí o bebê aquele tem sonho nome, se rompe, né? Tem o nomezinho, né? Então, não é fácil. Doutora, vamos fazer o seguinte agora? Vamos imaginar que aqui no teu telefone tu tem o contato de todas as gestantes do mundo. E tu vai mandar uma mensagem numa lista de transmissão que vai chegar para todas essas mamães. Bom. Que mensagem a doutora Vanessa mandaria? Eu falaria assim, né, como mãe, para a gente não se cobrar tanto, né, para a gente não se julgar tanto, né? Eu tenho certeza absoluta, né, que tu tá fazendo o teu melhor, né, independente, né, das tuas condições, independente do que tu tá te cercando, eu tenho certeza que tu tá fazendo o teu melhor. Então é isso, né? Curte a gestação, passa rápido, depois dá uma saudade imensa. É isso. Não se cobre. Verdade. Não seja a sua juíza. Verdade, dá uma saudade mesmo. Doutora, muito, muito, muito obrigada mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pelas informações. Faltou coisa, hein? Faltou coisa, vamos marcar outro. Já vou deixar agendado aqui com ela um próximo, porque eu que agradeço. Maravilhoso. Obrigada. A xícara é um presente nosso do GestraCast, para te lembrar com todo carinho de nós aqui, tomando teu chazinho, teu cafezinho lá. Obrigada. Tá? Um brinde, ó. Nossa, então. Obrigada, Ana Paula. Um prazer imenso estar aqui, viu?
Imagina. Conta comigo sempre. Com certeza a gente vai ter muitas conversas. Então, mamãe, deixa lá nos comentários o que mais vocês querem saber sobre os exames, quais as dúvidas vocês têm, tá? Muito obrigada para vocês que estavam aqui nos acompanhando, nos assistindo. Então, já curte o vídeo, compartilha com outra grávida, se inscreve aí no canal para que vocês recebam as notificações. Todo domingo, às 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Sempre são bate-papos incríveis, são profissionais espetaculares, eu sempre falo isso para vocês. Então, não percam. Nos acompanhem, né, nas nossas redes sociais, @gestar.cast no Instagram, é o perfil lá onde eu coloco os cortes, marco os profissionais, vocês também podem achar eles lá pelas nossas redes, tá? Me acompanhem no meu perfil, @AnaPaulaDiasCorreia, eu também posto algumas coisas quando a gente está vindo gravar, enfim, a gente abre caixinha de perguntas para estar sempre tentando ajudar vocês aí a terem realmente uma gestação com mais informação, mais conhecimento e dessa forma que vocês possam ter tranquilidade nas decisões que vocês tomam. Tá bom, meus amores? Se alguém entrar em trabalho de parto essa semana, eu desejo que Deus abençoe muito vocês, que tudo ocorra muito, muito bem. Um beijo grande no coração e até um próximo episódio.